Bem, vamos começar então? Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Salve, meu povo! Vamos lá, vamos querer mais um dia? Bem, estamos aqui, mais um Pode Ser Podcast, mais uma segunda-feira, essa segunda-feira chuvosa que amanheceu hoje, com a lagoa invadindo a cidade, estamos crescendo dentro do processo, tá fluindo, vamos lá que não podemos parar. Bem, eu queria lembrar, como sempre lembro, para vocês que estão assistindo o videozinho no YouTube, lembrarem de dar ligar o sininho, de se inscrever no canal, de dar o like ou dislike, conforme vocês acharem que deve proceder aí, fiquem à vontade. Queria lembrar vocês que a gente está gravando sempre na segunda-feira, então na segunda-feira a gente solta o vídeo ao vivo no YouTube. Quem quiser participar ao vivo, tem o nosso grupo do Telegram para mandar pergunta também para os nossos convidados. Quem quiser participar da conversa, fique bem à vontade. O pessoal que está na TV, queria primeiro agradecer a audiência de vocês e lembrar que quem quiser assistir algum pedaço da entrevista e tal, é só entrar no YouTube, no nosso canal do Pode Ser Podcast e poder assistir lá, tá? Se vocês estão querendo saber qual é o link e tal, entra no meu perfil do Instagram, que é @psicopedramado. Quem quiser entrar no perfil do Fábio também é @psicanalisenômade, tá? Lá tem o linkzinho no meu perfil do Instagram, tem o linkzinho do grupo do Telegram para poder participar, do canal do YouTube, tem até o meu WhatsApp lá, quem quiser entrar em contato também, é só prender o grito, tá? Fiquem bem à vontade, é sempre bom e importante lembrar que o Pode Ser Podcast é um espaço de acolhida, tá? Então a gente trabalha para que as pessoas sintam-se confortáveis dentro da nossa conversa, e é bom lembrar também que a gente aceita todo mundo como é, sem críticas e sem a obrigação de concordar também, porque a nossa ideia é poder trocar ideia, discutir, bater papo. Fiquem bem à vontade, ok? Hoje, mais uma vez, a gente traz o Samuel para trocar uma ideia. Foi uma ideia que rendeu, a gente ficou com saudade, ficou achando que faltou espaço na semana passada, então trouxemos o cara de novo para trocar ideia e aguardamos também que ele possa sempre estar presente aqui com a gente, tá? Então fica à vontade, meu irmão, já sabe como é que a gente funciona, já estivesse aqui. Salve, pessoal. Fica tranquilo. Salve, pessoal, bom dia. Um salve para todo mundo que está assistindo a gente, que vai assistir na continuidade. Espero estar aí contribuindo com um papo, com a reflexão, e que a gente possa fazer uma boa resenha aí, e conseguir construir mais esse espaço de acolhida aí para Pois é, uma das coisas que a gente conversou semana passada lá, que eu acho que ficou uma vontadezinha de ouvir mais, é que tu participou de um projeto que eu achei muito legal, de educação popular, cara. Sim. Como é que explica um pouco como é que se dá esse processo de educação popular, da onde surge esse tipo de movimento e como é que tu chegou nesse movimento de educação popular, cara. Perfeito. Eu vou falar, mas ao mesmo tempo vou pedir ajuda também pro Fábio, Porque Certeza. o Fábio também é um cara também que tem uma caminhada dentro da educação popular, assim, que construiu um espaço muito, muito importante aqui em Rio Grande, Cara, a educação popular, ela tem uma raiz muito voltada num diagnóstico, assim, numa compreensão que a população latino-americana vive uma realidade de opressão há muito tempo, Certamente. Desde a colonização, assim. E todo o processo de educação que foi estabelecido, o processo de educação, vamos se dizer assim, legítimo, formal, era uma catequização, É uma proposta, Sim, os jesuítas estiveram aqui desde o começo, Sim. Tem toda aquela coisa que os jesuítas, trouxeram os jesuítas por quê, Porque os jesuítas também eram artistas, também eram dados às artes, assim, então já compreendi que essa é a melhor forma que a gente pode colonizar os índios, Que é uma invasão cultural, É uma invasão cultural, Perfeito. E um detalhe, Samuca? A tese vencedora foi a tese mais humanizada. Sim. De que eles ainda eram gente. Sim, com Porque certeza. a outra dizia... São Passa bicho, por cima. Pode passar o Pode rodo, passar por cima. Então a gente tem essa... Então se tem a partir da década de 50, de 60, assim, depois, um pouco mais a partir das ditaduras militares, da América Latina, a ideia de pensar processos de educação, que fossem possíveis trabalhar a compreensão de que as pessoas estavam numa situação de opressão, e pensar uma educação que pudesse libertar, tá? Em algum momento eu vou... Claro. Porque tu falando da questão da opressão, me lembrou muito de um autor que para mim foi um marco dentro da minha formação na psicologia,
Porque trabalhava justamente com o teatro do oprimido. Não sei se tu chegou a ler. E essa ideia do teatro fórum, de transformar o teatro em uma forma de expressão e de troca com a comunidade, que é uma... Me lembrou, quando tu estava falando na semana passada aqui sobre educação popular, me lembrou muito, né? Justamente por causa dessa proposta de ouvir o povo, né? O teatro normalmente é um lugar onde as pessoas vão como espectadores. Eles vão para receber a peça que está no palco. E a ideia, nesse caso do Teatro Fórum, ou Teatro do Oprimido, como ficou conhecido mundialmente, inclusive, era justamente poder dar voz para a plateia e a plateia poder escolher o que aconteceria na peça, vamos dizer assim, né? Então essa possibilidade de troca e de educação mesmo, de aprendizado, entendeu? Que eu acho muito massa. Como é que é essa proposta de trabalhar com a galera que é... Eu pensei em dizer excluídos, mas não é necessariamente excluído, é oprimido mesmo. Oprimidos, palavra, né? Vamos dizer assim, na perspectiva do Paulo Freire, né, e de quem vinha trabalhando junto com ele, dos oprimidos, né? Mas veja bem, né, essa questão dos oprimidos, né? Se tu pegar lá a pedagogia do oprimido, ele vai ter as notas de rodapé, né? Cara, Paulo Freire ele estava remetendo diretamente ao Franz Fanon. Sim. Lá no Condenados da Terra, assim. Tu pegar a parte inicial do livro, algumas notas de rodapé, tu vai ver que ele vai cunhando essa questão dos oprimidos, enfim, a partir de outros autores e autoras que viviam essa situação, né, já dentro dentro da América Latina, né? E aí, a partir do momento que o cara vai elaborando esses grupos de cultura, né, que era a forma como Paulo Freire e outras pessoas elaboravam, né, esse processo lá no Nordeste, era um processo ligado a essa relação de conseguir entender essa realidade e do povo conseguir construir a sua voz. Boa. Né? E isso eu acho que é uma coisa central, né, no processo, né? Porque o projeto de educação popular, os projetos de educação popular, eles não são para. Eles são com. Sim. E esse é a grande chave, eu acho, né, que precisa ser girada para a gente conseguir elaborar os nossos processos, né? A gente vem num processo muito de prescrição, como Paulo Freire falava, né? A gente prescreve a transformação, prescreve de que jeito tem que ser, só que na verdade a gente precisa, junto, é deles. Não, eu e acho que por isso que vai em encontro com o teatro do oprimido, né? Exatamente. Ele precisa, o Paulo Freire falava muito disso, né? As pessoas precisam dizer a sua palavra. E isso é muito forte, né? Porque as pessoas não diziam a sua palavra. Como é que era, né? No processo principalmente no processo de coronelismo do Brasil. Né? Tu tem o voto, né? Que era o voto que tu escrevia. As pessoas vinham e escreviam. As pessoas não sabiam escrever. As pessoas desenhavam o nome para votar no coronel X ou Y. Né? Então tem muito essa questão de que, olha, é aquela coisa básica lá do Paulo Freire que ele escrevia do Eva viu a uva. Por que Eva viu a uva e por que Eva não comeu a uva? Por que a Eva não bebeu? Por que foi ela? Por que a Eva não comeu? Quem era Eva? Né? Eva era uma camponesa ou ela era uma da elite? Né? Então trabalhava toda essa questão, né, na alfabetização e tal, que fugia um pouco dessa educação, que também tem raiz na catequização, né, de era desenhar o mundo, né? Então acho que tem muito disso. Então acho que tem muito a ver com o teatro do oprimido, porque eles vai cair muito num diagnóstico, na construção de dizer as suas opressões, os seus problemas, os seus desafios, e construir dali um caminho, né? Então, quando tu comentou na semana passada, para mim o que me chamou a atenção e me marcou muito é essa questão de dar voz pro cara antes de dizer para ele o que ele tem que dizer. Sim. Sacou? Sim. Porque é isso, o beabá, sabe, eu tô construindo a tua fala e te colocando para tu falar o que eu quero que tu diga. Entende? O teatro do oprimido vem justamente com uma proposta diferente. Os caras pegavam notícias de jornais. Pra galera que não tá habituada ainda com teatro oprimido, é o Augusto Boas. Eles eram parceiros, inclusive. Isso. Trocavam correspondência, faziam parcerias intelectuais. E as pessoas... Porque é difícil... Tem gente que se baseia, por exemplo, no PISA lá, nas classificações do PISA lá, que é o Brasil tá muito mal, etc. Porque isso, porque aquilo. Mal em que perspectiva? Para quem?
qual é o sentido do mal nesse Sim. contexto? Qual é o contexto de dizer que o Brasil está mal na educação? O Brasil está mal em várias outras coisas, mas na educação, o que é estar bem? Uhum. É reproduzir aquilo que é levado da Europa, dos Estados Unidos, para as colônias, ou é construir uma educação decolonial, uma educação popular que vai transformar a vida do sujeito a partir daquilo que ele tem para trazer para dentro do processo de educação. É Augusto Boas, o nome do autor. Sim. Isso, eu inclusive recomendo a galera que mesmo não quiser começar a ler pelo Paulo Freire, procura Augusto Boal. Tem outros autores. Tem alguns livros dele são fantásticos, ele escreve muito bem. Ele é um palhaço escrevendo, porque ele faz piada com uma série de coisas, ele é muito bom, é muito bom. E ele traz muito essa reflexão do que é o ideal que a gente faz quando vai se encontrar com uma comunidade, e o que a comunidade nos traz, o quanto ela nos modifica e o quanto ela quebra esse nosso ideal, entendeu? Sair, como diz o Boal, de um ideal de campesinato e lidar com o cara do campo de mesmo, fato, né? entendeu? Saber Não o como que uma é categoria, mas aquilo. como sujeito. Isso, Exatamente. entendeu? E enxergar e dar voz para as pessoas, entende? Para poder ter troca, de Sim. fato, saca? Mas tá, como é que tu chega na educação popular? Como é que foi esse teu caminho para te abrir essa porta aí? Sim. Cara, na verdade, tem dois caminhos, assim. Um deles foi muito mais ligado a alguns movimentos de juventude que eu fazia parte, alguns coletivos, né? Que tocavam alguns projetos de educação popular de forma mais informal, assim, né? E depois tinham outros da universidade, né? Bem. Então eu comecei a me envolver nesses projetos de extensão que tinha a universidade aqui de Rio Grande, a FURG tem um projeto grande, né, de extensão de educação popular. E comecei a me envolver, assim, cara. E aí fui encontrando outras pessoas também no caminho que estavam se envolvendo também, né, e que estavam a fim de construir, estavam lendo, estavam estudando, pesquisando, né? E isso nos deu a possibilidade da gente, tipo, também construir esse caminho, assim, né? Esse espaço da educação popular. Então, ele meio que se retroalimentava, assim, né? Tinha uma coisa mais formal e um movimento mais informal, assim, né? E, cara, uma outra coisa que aconteceu dentro desse projeto de extensão da universidade, e que pena que acabou, né? Que a gente tinha um projeto que atendia o pessoal com privação de liberdade, Só. né? Do pessoal do regime semiaberto, que era o Cultura de Paz, se eu não me engano, né? Tem um pouco de Mas problema tá com esse nome, tinha um problema, né? Inclusive da forma como o pessoal também organizava isso, mas era um programa interessante, né? Porque estava começando a pensar também uma educação popular para a galera que estava no processo, que estava no presídio, que já estava no Sim. regime semiaberto, era um pessoal que já tinha cumprido parte da pena, enfim, né? E já estava num processo de... E eles vinham até a universidade, né? Era um programa que vinha até a universidade, assim, era super importante, assim, super rigoroso, assim, né? Pra gente que estava acostumado a fazer as coisas um pouco mais com mais liberdade, assim, né? Trabalhar com o pessoal com o regime semiaberto era diferente, né? Porque tu trabalhava também com várias questões, tinha que avisar o pessoal quando o pessoal chegava, quando o pessoal saía, né? Voltava pro presídio ali, o cara tinha que avisar, então a gente também que ficava na função de educador e de educadora, a gente ficava também nessa função de também estar organizando essa questão, né? Então, cara, cheguei praticamente pela universidade e cheguei pelos alguns movimentos, alguns coletivos juvenis que eu fiz parte, assim. Bem. Bem, e como é que foi pra ti essa chegada nesse movimento? O que tu viu que te encantou tanto ali? Como é que é? Porque tem uma descoberta pessoal, né? Dentro do processo. Tem uma descoberta, assim, porque eu acho que pra mim, assim, Pedro, foi mais chocante porque eu tava eu tava saindo de um curso que era um curso para te formar somente pesquisador, assim. Eu tava saindo de um bacharelado em história, Uhum. né? E eu acho que tem a cultura também do bacharelado, de alguns bacharelados, ou
a cultura também um pouco academicista, não somente acadêmica, mas academicista, de pensar que tudo aquilo que é voltado para o ensino não é ciência, ou tem um valor menor, né? Então, acho que por isso que talvez também os projetos de extensão, às vezes na universidade, eles também não acontecem da forma... Não acontece com mais potência, assim, né? Então, eu acredito que, tipo, nesse projeto de extensão, teve uma transformação, porque eu estava me transformando em educador, estava me transformando em professor, Bem, né? Já estava ali no movimento, eu já estava no mestrado, já tinha terminado o curso de História e tinha decidido fazer um mestrado em Educação, né? Não ia fazer um mestrado em História. E aí descobri esse outro mundo, essa outra perspectiva de educação, que era uma perspectiva totalmente crítica, né? Que era uma perspectiva que não é melhor do que as outras, não está acima das outras, mas ela é diferente, né? E porque ela se apoia nessas questões de emancipação, de libertação, de tu trabalhar com não é somente o conteúdo em si, né? Mas ela tem outras perspectivas de humanização que elas devem ser trabalhadas, né? Então veja bem, quando a gente trabalha, por exemplo, numa perspectiva de educação crítica, é porque a gente tem uma educação que não é crítica, né? Então eu acho que também Então tinha muito isso, essa relação de tu conseguir construir uma outra perspectiva de educação, uma outra perspectiva de reflexão, mas com outros autores, outras autoras, e entendendo que que o sujeito também é importante naquele processo. Entende? Então, a outra questão, cara, que me mexeu muito comigo era de tu conseguir fazer com que esses outros sujeitos são de realidades totalmente diferentes. Cara, tu pegar Rio Grande é um mundo, assim. pô. Tu pegar vinha gente do BGV, vinha gente da Quinta, né, Fábio? O pessoal que vinha trabalhava no centro, e aí às vezes tinha o curso na Quinta ou em outros bairros, mas como o pessoal estava trabalhando aqui, já ficava aqui, Claro. né? Então, como a gente tinha falado no outro espaço, a gente começou a fazer ali era no HU, Hospital Universitário, né? Nas salas ali. Então tinha toda essa relação, né? Porque também era o prédio da medicina, né? Era um prédio acadêmico diferente, separado, né? E aí tu abre um espaço para que outros sujeitos entrem nesse lugar. Sim. Né? Então tu vê também essa relação, essa transformação que também é subjetiva, né? E tem um detalhe, né? Tu percebia ali a luta de classes também. Porque Sim. eu cansei de chegar lá para dar aula e tá um professor lá da medicina que, tipo, foda-se o planejamento. Se tem um curso de educação, eu sou professor da medicina e Com certeza. E aí a gente via aquilo... Esse desprezo, assim, né? É um desprezo. Porque eles não eram... A galera que tava lá, além de ter dificuldade para pagar um curso de um preparatório pro Enem, que é importante porque, como diz o Marinho, a educação brasileira, a educação popular, ela é sabotada. Sim. Ela é sabotada para que ela não funcione de Sim. fato, para que exista uma diferença e que as classes continuem da mesma forma. Tanto que tiraram sociologia, filosofia, que são fundamentais para formar o sujeito. O sujeito crítico, tu quer dizer, né? Hã? O sujeito crítico, tu quer dizer. Porque até quando tu obedece, tu não é um sujeito. Claro. Tu não vai te constituir a partir da obediência, tu vai constituir a partir da colaboração e da ideia de que o coletivo tem que estar na equação dentro da educação. Perfeito. Não, e até na perspectiva que é um engodo, né, cara? Na verdade, quando tu bota assim, mas a educação agora é voltada para o empreendedorismo, é voltada para o mercado de trabalho. Cara, a sociologia não é, porque a sociologia, a filosofia e a história te dariam, inclusive, a noção de tu conseguir fazer isso. É que, na verdade, quando tu fala dessa educação que é voltada para o mercado de trabalho, me parece muito essa educação do obedecer, entendeu? Eu venho aqui para aprender técnicas e aplicar técnicas. E eu não tenho conhecimento, eu sou uma tábula rasa, não tenho conhecimento nenhum. E vou ter alguma coisa a partir do que o outro me traz. Vai preencher. Entendeu? E a gente sabe que na prática isso não funciona assim, cara. O cara que aprendeu o ofício na prática, ele tem muito mais a ensinar do que o teórico, muitas vezes. Entendeu? Não que o teórico não tenha o seu valor, não é isso, entendeu? Sim. Mas que tem uma troca que se faz necessária na constituição do sujeito enquanto cidadão, enquanto ser humano mesmo, entendeu?
Acho por isso que o Paulo Freire falava muito de educação bancária, né? Ele Sim. usava muito isso, né? Que a educação bancária seja exatamente isso, né? Essa coisa que tu tá sempre depositando, sempre colocando, até porque tu deposita, né? Ah. O outro não tem nada. Educação conteudista que eu Ele falo. tá ali só pra executar aquilo ali e tal. E eu acho que essa é a grande queda de braço, né, cara? Do Estado também, né? De como tu dá formação técnica superior sem tu fazer que o cidadão se torne um cidadão crítico. Acho que essa é uma grande luta também. Né? Porque tu pode... Tu precisa dar uma formação técnica, né? Tu precisa dar uma formação tecnológica, precisa dar uma formação superior, tu precisa dar, mas como que tu dá e para quem tu dá essa formação sem que tu não tenha um revés? Eu acho que essa é, no Brasil, se tu pensar, essa é a grande história, eu acho, do Brasil, assim. Desde o momento... Manter as assim, pessoas manter ignorantes, as pessoas, né? exatamente. Então, o Darcy Ribeiro falava muito isso, né? A crise da educação pública não é uma crise, ela é um projeto. É um projeto. Total um projeto. É total Então um eu projeto. acho que a gente pode pensar assim, é por aí, cara. Acho que é bem por aí, assim. E eu acho que qualquer um que queira criar um espaço de, seja ele na psicologia, seja na educação, seja um espaço de batalha de rima, seja um espaço de literatura que tu consiga fazer com que tenha um espaço crítico mesmo, né? Então ele tem aí já vai ter alguém contra, assim, né? Porque eu acho que esse não é o Alguéms, né? projeto. Alguém, É que a galera não quer que os, entre aspas, donos do poder não querem que surjam as subjetividades, porque a subjetividade é perigosa, ela vem junto com o idealismo, ela vem junto Sim. com uma percepção da materialidade da Sim. realidade social, Sim. porque a realidade é que por que os canais como Ian Neves, Gaio Fato e João Carvalho estão ganhando cada vez mais adeptos e seguidores? Porque ninguém tá tirando eles para idiota ali. É. Tu vem com uma teoria maluca. Não, eu tô te provando aqui. A realidade é, tu vem com essa falácia Sim, de que sim. se tu acordar cedo e for trabalhar e fizer o teu rolê, tu vai chegar no Vai ser milionário. topo. Tu não vai ser Não nada, meu não querido. durma no meio do estudo, né? Não durma, acorde enquanto os outros estão. Trabalhe enquanto os outros estão. Dormem. Ah, mano, isso aí é só uma conversinha pra boi dormir. Na realidade, o nu e cru, o melhor exemplo é o padeiro. Acorda às 5 horas da manhã, vai fazer o pão pra garantir que o trabalhador tenha. Não só o trabalhador, né? Mas, Sim. enfim, tenha o Uma pãozinho condição quentinho, mínima. não sei o quê. E no final da vida, meu querido, ele não ganha nem o benefício de receber a aposentadoria no tempo certo, no valor correto, e sempre estão fazendo, porque é um boicote. Aí a necropolítica do Mabembe. Sim. Tem um projeto para destruir, realmente, matar as pessoas. E quando tu fala isso no canal de esquerda, as pessoas ficam pensando, não, mas isso fecha com o que eu penso. É. Isso não mais do que fecha Faz com o que eu sentido. penso. Eu nem estava pensando, mas eu vivo isso. Ele tá dizendo, ele tá Eu me descrevendo reconheço um sobre aspecto mim, da minha isso aí. realidade. E aí ele pensa assim, ó, cara, o comunismo não tá pregando aqui que o cara que tem 3/4 lá e que tem um sobrando vai botar uma pessoa em situação de rua. Não tem nada a ver com isso. E aí as pessoas estão ganhando essa consciência. E a educação popular talvez também tenha esse papel de fazer com que a gente consiga furar a bolha e as pessoas comecem a perceber que elas estão num processo de alienação. Seja uma alienação psíquica, seja uma alienação Laboral. material, laboral, etc. Porque no final das contas, a gente vai se livrando das alienações ao longo da vida e vai percebendo a realidade material não é como a fantasia. E o materialismo histórico do comunismo está ali para dizer o seguinte: não, a gente não está aqui dizendo como vai ser tem que destruir o capitalismo. Não, o capitalismo é um meio para se chegar a outro. Ele vai ser superado em um momento, porque tem contradições e ponto. Tem uma coisa bem importante, assim, Tem várias coisas importantes, assim, que o Marx coloca, assim, mas tem uma coisa que é central, assim. Nessa mesma linha que o Fábio coloca de dizer assim, ó, não estamos cagando regra, tipo assim, cara, ó, tu quer ver uma coisa assim? Como que os capitalistas que fundaram a Revolução Industrial ali explicavam os pobres e os ricos, né? Eles chamavam de, ó,
no início do planeta Terra, assim, no início da sociedade, né? Existiam dois grupos de pessoas, e era exatamente assim como os caras explicavam, né? Tanto que depois, quando tu vai ver, depois ler os livros do Henry Ford, mais pra frente, e lá no início lá do David Ricardo e do Adam Smith, tu vai ver que os caras pensavam exatamente dessa forma. Existiam vários tipos de pessoas, né? Só que tinha algumas que acordavam mais cedo e que trabalhavam, e que tinham uma vida organizada, trabalhavam todo dia e não tinham uma vida degenerada. Esses se transformaram nos ricos. Mas existiam outros que eram os degenerados, que não gostavam muito de trabalhar, gostavam de bebedeira, né? Trabalhavam um pouco, acordavam tarde. Esses viraram pobres. E aí depois eles tiveram que ser empregados pelos ricos. Aí vem o Marx e diz o negócio seguinte, cara, eu vou explicar uma coisa pra você chamada acumulação primitiva. Boa. Tá? Aí eu vou explicar pra vocês como é que era. E aí ele vem e explica. Ele vai dizer, cara, começa a explicar. Ó, acumulação, o outro que oprimiu o outro, o acúmulo de trabalho do outro, o outro não trabalhava, o surgimento da propriedade, aos poucos, a mais-valia, o lucro, e vai colocando, cara, e vai chamando, e vai mostrando isso. Quando ele mostra isso, os caras enlouquecem com ele e ele não consegue mais publicar nem em jornal. Isso. E começa a ser perseguido. Começa a ser perseguido. Cara, deu... Ele só conseguiu terminar a obra dele porque ele teve a parceria com ele. E outra coisa, né, cara? Quando ele vai explicando... E mesmo assim, a obra, enquanto ele estava vivo, a obra dele não tinha repercussão, muito pouco, né? Muita coisa que foi ganhar, foi inclusive ser publicada depois que ele morreu, né? Mas nesse detalhe aí, Samuca... Mas deixa eu só terminar dentro dessa relação da acumulação primitiva. E aí os caras falavam e diziam assim, né? Na época, diziam, tá, então Deus acabou pra nós, né? Porque nós estamos no fim dos tempos e tem toda essa perspectiva apocalíptica cristã. E ele dizia, não, o ser humano ainda está na pré-história. Ele dizia, não. Ou seja, tem muita coisa pra acontecer ainda e não no sentido somente positivo da coisa, né? Existe muita exploração ainda, muita luta, muita coisa. E, cara, tá aí, a gente tem... Vem uma outra faceta, né? Que é uma coisa que o Harari vem apontando muito, né? Dessa relação da inteligência artificial, né? Da relação da questão climática, da crise, que eu chamo... Que eu acho que não é mais crise climática, né? Crise climática estava lá na década de 50, já estava no colapso. Não, já estava no colapso. Socioambiental. Em torno de 20 mil pessoas morreram na enchente na Líbia. É impressionante. Mas só para dizer assim, cara, no século XIX o Marx estava apontando algumas coisas importantes, relevantes, né? Quem quiser, não é colocar acima de outros ou abaixo, mas, cara, tava fazendo uma síntese e dizendo assim, cara, o David Ricardo, o Adam Smith diziam isso, sabe? Que o trabalhador, quem é o que produz mais, é o que sofre mais. O que sofre mais é o que produz muito mais. Causa sofrimento no cara que ele vai produzir ainda mais. Né? Para explicar essa relação do degenerado, do pobre. Então eles têm que ser explorados mesmo, né? E aí se constrói várias outras coisas, né? Tem um detalhe aí, o Samuca, que foi uma das coisas que... Acho que no primeiro ano que eu dei aula de filosofia e sociologia lá no Paideia, e era uma coisa que eu estava vendo no mestrado, olha aí. Como se deu o processo de formação de capital que permitiu com que a Inglaterra se industrializasse para chegar no momento em que eles mudaram a lógica e proibiram a marinha, se fortaleceu, através da pirataria eles acumularam dinheiro. Era pirataria, não era, estamos trabalhando aqui porque nós temos uma vida organizada. Não. Era corsário mesmo, achacando nos mares, era roubo de riqueza, inclusive das populações originárias. E aí depois, quando eles já tinham o know-how das máquinas e já tinham toda a preparação da marinha, que era potente, eles proibiram o tráfico humano. Aí, meu querido, fica muito fácil. Tu constrói Olha as quão bases rentável era, né? É muito rentável e continua sendo rentável porque o capitalismo continua se valendo da mão de obra escravizada. Claro. Olha o que é no Brasil. Bolivianos, venezuelanos, a galera que vem pra cá
tentando achar um meio de vida que seja melhor do que a realidade deles, e aqui eles chegam e são explorados. E aí vem com toda aquela... O STF hoje... O STF não me engana, cara. O STF tá aqui, eles estavam apertando a botica, como a galera diz, porque na época do Bolsonaro eles estavam com um risco de impeachment, etc. E agora se revelou que o Alexandre de Moraes ia ser preso e levado para um local incerto e não sabido. Então eles não estão aqui preocupados com a população originária. Posso estar sendo reducionista, tem alguns ali dentro que sim, mas na realidade é tudo espírito de corpo. Weber chega lá, eu agora pertenço ao STF, eu sou protegido por eles e eu tenho que proteger os meus pais. Com exceção do Nunes Marques e do Mendonça, que, enfim. Então é isso, cara. Os caras acumularam dinheiro do jeito que eles queriam. E aí, quando eles chegaram no patamar que eles queriam, eles precisavam de mão de obra, precisavam modificar o modo de produção. Então, eles foram lá e proibiram o tráfico negro. Ele não estava preocupado com o negro e a negra que estava sendo viciado, escravizado e extenuado e morto e etc. Eles estavam preocupados era com a grana, que é o que é a preocupação do capitalista. A única coisa que vale. Esses dias eu estava vendo uma entrevista com uma filósofa física e hoje defensora das questões do meio ambiente, que é a Vandana Shiva. Monoculturas da Mente. Indiana, muito bom o livro, cara. Muito bom. Você conhece, Pedro? Eu já ouvi falar dela, cara, não peguei pra ler ainda. Eu não sou estudioso da Vandana Shiva, eu sou leitor, assim. Vejo, né, algumas coisas, né? Até deveria me aprofundar um pouco mais. E aí ela é uma indiana, mas que teve a possibilidade de estudar na Inglaterra e volta para ser pesquisadora, professora, enfim, mas defende, né, várias questões que estão ligadas à questão socioambiental da Índia, né, que é uma exploração, a Inglaterra explora há muito tempo, assim. E aí ela falando assim, ela falando sobre a questão de algumas espécies assim que são patenteadas, assim, né? Que são da Índia, mas aí a Inglaterra consegue, né, a patente e comercializa isso até hoje. Não é uma coisa, como o Fábio falou, não é uma coisa lá atrás. É uma coisa que acontece ainda hoje, mantém, né? Claro. Tipo assim, na Caruda, foi meu laboratório que criou. Aqui na Inglaterra, sabe? E ela falando assim, cara, tem algumas, ela dizendo assim, falando de sementes, falando de algumas coisas, ela dizendo, cara, aqui, por exemplo, não tem uma região que, tipo assim, sempre teve alagamento, assim, o mar vinha até um ponto, então as sementes, elas têm uma resistência à água do sal, ao sal da água, e falando de várias coisas assim, e falando quem são os guardiões desses conhecimentos, as comunidades, os grupos, enfim, né? E ela dizendo, cara, sabe como é que isso acontecia, por exemplo, na época da colonização? A Igreja Católica vinha, reconhecia, junto com os grandes navegadores, né? Os grandes descobridores vinham, descobriam aquilo ali, e aí expediam uma terra, como é que é? Um documento que era o Terra Nullius, né? Que era uma espécie de uma bula papal, assim, né? Chegava nessa região e dizia o seguinte, ó, aqui não tem povo, aqui não tem religião, aqui não tem, é só um monte de bicho, um monte de gente. É só reivindicar para nós e a gente pode explorar. Isso acontecia na Idade Média, a gente tem vários símbolos disso, vários documentos expedidos dessa linha, e isso acontece até hoje. O Terra Nullius, ele existe até hoje. Em qualquer região do sul global. Era uma forma Exatamente. Não uma forma de justificar, mas de garantir a posse e a possibilidade de explorar, entendeu? Isso. Eu acho que isso passa muito pela questão que são... A gente está falando de várias coisas que estão no nosso cotidiano e a gente começou, eu acho, alguns movimentos de descoberta para entender isso, né? Quando a gente aprende na escola que houve a descoberta do Brasil, passa justamente por isso, entendeu? Como se aqui não tivesse ninguém, como se, sabe? Ah, não, cheguei aqui porque não tinha nada, vou tomar pra mim. Entende? Exato. Isso nunca existiu, isso foi uma invasão que eles fizeram, entendeu? A mesma coisa depois com o processo de escravização do povo africano para vir trabalhar aqui. Então, toda uma construção de uma relação de domínio, de poder mesmo. Sim. Entende? Uma proposta de patrolar, mesmo passar por cima de civilizações, de culturas, entendeu? Eu tava ouvindo... Milenares, né? E como que a história, nesse sentido, ela funciona muito a favor de quem está contando a história, né? A questão, por exemplo, da abolição da escravidão
que é mais recente, né? Nessa linha histórica que a gente está falando. Ninguém aboliu a escravidão por uma questão humanística. Os caras aboliram a escravidão porque custava menos pagar salário. Exatamente. Para sustentar e manter um escravo custava mais caro do que libertar o escravo e pagar um salário para ele. Entende? Então é ter uma noção, e muitas vezes as pessoas ficam revoltadas quando a gente coloca isso, de que o assalariado é o novo escravo. Entende? Ninguém fica rico com salário. Com certeza. Sabe? Com o salário é sempre menos do que tu precisa para tu viver na função de correr atrás daquele salário, entendeu? É uma relação escravagista desde o começo, cara. Sabe? Desde o começo. Exatamente. Ah, mas tem bons salários. O que tu considera um bom salário? O do STF eu acho que é bom. Mas quem ganha esse salário? Exato. Sabe? Então tem uma relação de dominação que ela é constitutiva da nossa história, sabe? Quando a gente fala de educação popular, ela trabalha com um senso de valorizar aquilo que historicamente foi feito questão de se botar embaixo do tapete, de se esconder, de não mostrar, de não trabalhar, entendeu? Por isso também eu acho tão importante a gente poder falar de educação popular, de trazer essa necessidade de contato com o coletivo, entendeu? Nós somos seres sociais, entende? O ser humano sozinho, isolado, ele enlouquece. Uma das coisas que eu falo sempre dentro da questão da saúde mental é que a gente precisa da troca. Se o sujeito fica muito tempo só com o seu diálogo interno, com as suas próprias ideias, é uma questão de tempo para que ele enlouqueça. Qualquer um. Sabe? Porque começa a produzir certezas e consolidar certezas na mente que são deturpadas, que são fora da realidade, e isso vai começando a produzir uma sensação interior muito grande de frustração no sujeito. E isso enterra as pessoas, produz depressão, estresse, enfim, tem uma série de questões de saúde mental que se pesam em cima dessas coisas, e o quanto que a coletividade, o trato social, a troca, a construção coletiva de saberes, entende? O quanto que isso modifica a própria visão que o sujeito tem dele, quando ele percebe que o companheiro dele de aprendizado aprendeu por que ele estava ali, que ele foi fator primordial para que o outro também crescesse. A gente se sente parte de um mesmo movimento, sabe? Esse sentimento de pertencimento que eu vejo muitas vezes as pessoas falando quando falam de construção social, mas que não sabem produzir isso, entende? Então a educação popular, para mim, assim como o teatro do oprimido em vários momentos também, ele traz essa questão muito forte dessa construção de uma consciência que é social, que é coletiva, entendeu? E uma parte da construção de saúde mental também tem a ver com isso, entende? Quando eu faço bem ao próximo, um dos maiores beneficiados sou eu mesmo, porque eu me sinto bem por isso, entende? Isso me faz bem, sabe? Essa troca eu acho muito importante. Bem útil, né? Também, né? Entende? Então, esses espaços que são criados, que a gente entende, a gente que participa dos processos entende o tanto de esforço e dedicação que teve que existir para que esses espaços existam, entendeu? Porque tem uma briga muito grande. Sabe? É o boicote financeiro, é o boicote, às vezes, do próprio Estado, porque as estruturas do Estado não funcionam isoladas desse processo, entendeu? Então também são vítimas e são algozes dessa estratificação social, sabe? Então é muito complicado conseguir uma sala dentro do HU para fazer um projeto desse. Já é uma briga muito antes de tu conseguir botar o pé na sala para trocar ideia com a galera, entendeu? Então tem uma construção que eu acho muito potente, que vive de pessoas que, assim como tu, como o Fábio, como eu, que brigam para que esses espaços continuem vivos, entendem a potência dessa troca social e o quanto isso produz riqueza. E eu digo riqueza não é uma riqueza capital, é uma riqueza humana. Entendeu? O quanto as pessoas melhoram e são melhores enquanto sociedade, enquanto cidadão mesmo, entendeu? No exercício da sua cidadania, no senso crítico das disputas, das decisões sociais, do processo político mesmo, entendeu? Perfeito. Não, eu acho que assim, cara, tem uma coisa que é importante também quando tu fala do coletivo, assim, né? E como a gente, acho que também vocês encaram muito isso na relação da psicologia mesmo, na psicanálise, enfim.
como tu elabora isso, né? Logicamente que é uma demanda das pessoas, dos sujeitos, logicamente, né? Mas como é importante hoje e como é difícil também a gente ter, né? No caso de Rio Grande, né? Rio Grande é uma cidade, né, grande territorialmente, ela é enorme, É assim. enorme. Ela é enorme, né? Então, se tu vê assim, é muito demarcado. Tu tem o cassino, ele é muito diferente do BGV. O BGV é diferente da Quinta, o Parque Jardim Marinha. do Sol. Cara, o Parque Marinha. Não, ali, Jardim do Sol. Só ali entre Jardim do Sol e Parque Marinha, tu já tem Não. um abismo, É tá um ligado? abismo. É um abismo. E é do lado É uma do coisa da lado. outra. É do lado. É Né? incrível, cara. Então, como tu te movimenta nessa cidade, né? E como que os bairros também eles precisam e são carentes de espaços aonde, sei lá, tipo, se é o estado, né? Se é como que vai surgir, como que vai ser criado, a gente não sabe, né? Mas eu fico pensando isso, né? Como carece de espaços, né? Que eu vou chutar assim, espaços para a juventude, espaços culturais, né? Espaços que se consiga exercer uma coisa que não é trabalho, que não é escola, sabe? Mas que também tem funções. Tem funções ligadas a muito esse ócio criativo, né? Que a gente precisa e talvez seja importante ter uma ligação com a saúde mental, né? E até da gente conseguir trabalhar mais, trabalhar melhor, pensar a vida de uma outra forma, mas como carece de espaços que a gente possa fazer outras coisas de uma forma segura, né? De uma forma que... Então, acho que isso é uma coisa que também carece muito, né? As pessoas, às vezes, elas querem se movimentar, ou quando querem se movimentar para fazer alguma coisa, mas elas também... lhe falta também esse espaço, às vezes, né? O espaço e tal, assim. Então, eu penso muito sobre isso, assim. Eu vejo muito pesquisando, assim, trabalhando muito com jovens, eu vejo que essa é uma carência. Pós-pandemia, eu acho que vocês devem ter sentido isso, tem um outro caminho, né? A saúde mental, a questão das pessoas, assim, cara, tá lá embaixo. Então as pessoas saíram, a gente saiu muito quebrado disso tudo, né? Da pandemia, assim, mas antes tinha outras necessidades que se aprofundaram. É que eu acho que a pandemia, ela fragilizou algumas dessas relações de opressão de uma forma, eu diria, interessante, porque eu sou observador do processo, porque foi sofrido, foi pesado. Sim. É, muito além de interessante, foi intenso, foi pesado, foi difícil mesmo para muita gente. Mas rompeu muito uma relação de exploração e colocou as pessoas num checkmate, entendeu? Cara, como assim fica em casa? Se eu ficar em casa, eu não tenho o que comer. Sabe, eu não tenho um salário garantido, eu não tenho essa... E mesmo as pessoas que tinham um emprego, carteira assinada, um trabalho, um salário teoricamente garantido, começaram a perceber que essa garantia existe muito pouco. É uma ilusão de garantia muito grande. Porque na hora que eu preciso, o empresário precisa mais, sabe? A galera que tem poder, principalmente o poder financeiro, abusou horrores nessa situação, entendeu? Sim. Então isso também ficou muito vívido e as pessoas também tiveram uma desilusão muito grande nesse processo. E aí sim, de uma forma massiva, as pessoas caindo em situações de baixa autoestima, de percepção do pouco valor que elas têm de fato para as coisas, na negociação do capital, né, na negociação do emprego, do salário, do quanto vale o meu trabalho e do quanto que a gente vem sendo subjugado nesse sentido, entendeu? Claro. Porque, na real, o meu trabalho, ele é muito importante para que os outros ganhem dinheiro, mas eu ganho muito pouco dinheiro com isso, entende? Então, eu estou sendo desvalorizado. Para ganhar dinheiro. Pois mas é isso. Mas é isso, entendeu? Então, a pandemia também trouxe esse choque social, sabe? Que eu acho que é pesado, tem consequências muito, muito pesadas para a saúde mental da galera mesmo. Mas até um certo ponto, eu acho que também era necessário para a galera acordar para algumas coisas e passar a se valorizar mais, entendeu? É entender que se não é a camada pobre da população que acorda cedo para fazer o pão, para costurar a roupa, para varrer a rua, entendeu? Para recolher doente na rua, para levar para outro... doente no hospital. Saca? Não, e tu, como trabalhador, que também é um pobre, porque né, é assalariado,
né? Tu vai salvar o cara para largar ele na mão de outro pobre, quer dizer, é a camada da galera que é pobre que sustenta esse jogo todo. Tudo. Entende? Tudo. Então, se a gente cruzar É o a braço, margem, né? É se a a gente margem que cruzar está os sendo. braços, a gente ganha essa parada, só que tem que fazer todo mundo junto. É. Se um só cruzar o braço, esse vai ser crucificado. Ou a gente consegue trabalhar junto para fazer frente a isso e valorizar a cada um de nós, ou a gente não vai conseguir sucesso nesse Tem sentido. uma coisa Entendeu? da Porque pandemia. aí entra uma questão aí que eu acho muito forte, que apareceu muito esse discurso em cima no retorno da pandemia, né? Não, porque eu sou empresário, eu sou responsável pelo emprego de 10 pessoas. Tu é sustentado pelo trabalho que tu De 10 explora de 10 pessoas. pessoas, entendeu? Não vem com essa conversinha de que, porque eu sustento 10 famílias. Não. Tem 10 famílias que tu explora que sustentam o teu padrão de vida, a tua viagem para Disney, entendeu? Essa é a relação que a gente precisa começar a enxergar. E eu acho que a pandemia serviu um pouco, pelo menos, para dar esse choque na galera, entendeu? Então a gente tem sim uma crise de saúde mental pós-pandemia, que eu acho reveladora em vários sentidos. Claro. E extremamente Ela é uma importante. crise, ela Mas ela é uma percebe crise várias porque ela outras coloca coisas. o sistema que estava estagnado de exploração à mostra, entendeu? Ela destapa a ferida social, saca? O que ficou da pandemia, depois da tragédia que foi, com o governo que foi? E eu vou dizer, é ruim dizer isso, mas no final das contas o governo Bolsonaro acabou escancarando essa diferença. Se não fosse o SUS, a gente estava ferrado. já era. O que O aconteceu SUS com salvou o SUS? Brasil da pandemia, irmão. Foi fortalecido com a experiência da pandemia. Renda mensal universal. O coitado do Suplicy batalha isso desde o início da carreira política dele. O que a gente está enxergando a gestação? Aqui, história acontecendo. O Bolsa Família, que depois virou Renda Brasil, aquela besteirada toda que ele usou para tentar ganhar a eleição, hoje está consolidado. Não tem possibilidade do Congresso vir a suspender porque ia gerar um caos. E aos poucos a gente vai drenando essas resistências na base da necessidade. As pessoas vão percebendo, se não fosse 600 pila, eu tava morto na pandemia. Exatamente. Porque eu não tinha bico para fazer, porque eu não tinha isso para fazer, porque não sei o quê. Aí tu começa a perceber assim, ó, político tá ganhando uma baita grana. Olha o caso do Lira lá com os kits de robótica, não sei o quê, que tem toda uma questão. Aí as pessoas vão começando a perceber, não, mas quem é que me ajuda quando eu tô ferrado? Quem é que me salva quando eu tô me afogando? Quem é que tá ali, que tá considerando que eu tô passando fome, que a minha escola tá ruim, que não tem serviço de qualidade no Sistema Único de Saúde? E aí as pessoas vão percebendo, na realidade, como as coisas vão se construindo dentro das dinâmicas sociais. E aí tá aí, ó, de uma situação em que o Lula estava preso, um lavajatismo tosco, que hoje está sendo exposto e os caras vão acabar presos, porque foram criminosos, inclusive consumistas de dinheiro de bilhões, para um retorno à política, na qualidade de vencer o atual presidente, o que não tinha acontecido desde que foi instituída a reeleição, gastando um tubo de dinheiro, deixando um rombo enorme, e hoje a gente tem uma situação que a gente olha para um lado, tá indo, a gente olha para o outro, tá indo, tá ruim, tá péssimo. Mas a gente vê um norte. A gente vê aqui se voltar a encarar a vida pública como um ato de compromisso. Né? Com seriedade. Essa galera que tomou o poder não tinha seriedade. Eles estavam lá preocupados em pegar presentinho de joia, em fazer um esqueminha de rachadinha tosco no nível nacional. E aí, ó, quando a festa acaba, quem é que tem que resolver a parada? É o gari que tá lá limpando. Acabou a farra, agora o judiciário tá ali acomodando as melancias. Mas fazem parte do mesmo sistema. Não vamos nos esquecer. Cara, eu fiquei me lembrando esses dias de uma entrevista numa revista que eu li, assim. E a entrevista era com um milionário. Estados Unidos, acho que era. E aí, que a gente nunca sabe, né? O milionário pode estar explorando qualquer lugar, né? Não tem Filipinas, sim, Índia, o que for, mas acho que o cara era dos Estados Unidos. E aí o cara falando que ele estava se preparando
um grande problema, um grande colapso e tal. E ele já tinha feito um bunker para ele. Olha. E nesse O bunker, resto os do caras mundo que se falando exploda. que se Ele tá exploda. Não, salvo. mas olha só. Olha a cabeça do cara, né? A gente vai ele fala um negócio e é muito engraçado o que ele fala, assim. E os caras perguntam, e aí, né? Não, a gente tem comida, né? Tem refrigeração, tem isso, tem aquilo e tal, a gente tá preparado, tem armamento e tal. E aí o cara pergunta, mas qual é o grande problema, né? Porque esse bunker... Não, porque na verdade, assim, eu tenho um grande problema das hordas bárbaras que virão do sul. Porque quando descobrirem Ele tá falando que eu da gente, tenho... tu percebeu, né? Tá falando da gente. Tá falando da gente. E aí ele vai especificar mais ainda. Porque as hordas do sul, quando descobrirem que aqui tem comida e tal, então eles vão vir e tal, tal. Aí o cara pergunta pra ele, mas qual é o... Tá, faz algumas outras perguntas, o cara fala mais algumas colocações. O cara, mas qual é o grande problema aqui? Ele, cara, o grande problema é que eu não sei como é que o meu mordomo vai vir chegar aqui. Porque eu preciso de gente que trabalha aqui no meu bunker, né? Então, a hora que der ruim, um grande problema. Então, cara, assim, quem vai lavar minha cueca, hilário. né? É hilário, né? Então, pensar assim, cara... E a gente cara... vive uma realidade muito esquisita, mano. Bilionário Pelo tá amor colocando de Deus, como né, mordomo milionário. É. Olha que loucura! Olha que loucura! A gente chegou num ponto em que tem uma pessoa que acumulou tanto dinheiro, porque os recursos são finitos. Vem com Sim. aquela papagaiada Não, do não jogo tem, da não tem. zero, do não sei o que. Ai, porque os recursos são infinitos. São infinitos. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Alteração climática. A gente vai passar por uma alteração climática agora e vai passar por uma onda de calor de até 45 graus. Uhum. 45 graus. Te imagina em 45 graus aqui, acostumado com o frio no sul. Tudo bem, lá, Bahia talvez. Já Não tem, talvez. Não tem talvez. Não tem, 45 não tem graus. talvez. É alagamento, é enchente, é tornado, é não sei o que. É não morte sei que mais, de fauna, é morte. de tudo. É câncer. E cada vez mais nós usando mais energia. energia pra conseguir suprir, pra conseguir E os sobreviver. recursos são finitos. E aí tu tem um bilionário que é uma pessoa que tem... que ela explorou tanto, e acumulou tanto dentro desse sistema maluco, que ela pode parar de trabalhar, porque parar de trabalhar não começa. Se ela tivesse que começar a trabalhar, seria daqui a 50 gerações. Gente, é 50 gerações. Não é tipo assim, ó. A gente não tem nem noção, do que seja. São 1.000 milhões, tô correto? 1.000 milhões. 1 bilhão. É 1.000 milhões. Tu já tem dinheiro suficiente para, olha, viver uma vida mansa, tranquila, só com o dinheiro do rendimento. Não, nem com o Instagram não precisa Dá nem pra pedir marmita todo dia. Os 200 bilhões. Mas marmitinha. Mas o problema dessa galera... Econômica, né? Pedindo madeira todos os dias para garantir que não vai acabar que não no faltar, futuro. né? E aí, veja, o que eu acho que a pandemia também sacudiu foi justamente isso. Não tem pedir marmita. Acabou a marmita. Tu quer comer? Vai pra cozinha fazer o que tá arroz com acontecendo feijão, agora, né? irmão. O cara não sobe aqui pra me trazer a marmita. Não vou subir, papai. Vou subir. Desce pra Desce pra pegar. E a gente, cara, Se quiser. das coisas que eu E comecei até porque eu tô louco de fome, né? Então, tô trabalhando de barriga vazia, senão eu vou comer. Que é a cultura da servidão, né, cara? É isso, do Brasil, a base é isso. A escravidão coloca muito isso, né? A escravidão colocou isso, né? É a base e a servidão. Os outros... Tem alguém que sempre quer que os outros sirvam eles de tudo que é jeito. Irmão, O problema, o que eu acho mais tosco, cara, não é... Porque quando a gente fala dessa consciência, a gente fala de um lugar que essa galera não entende o que a gente tá falando, tá? Mas o que eu acho ainda mais é a galera que já foi criada dentro de um sistema tão acomodado que ela sequer entende o que a gente tá chamando de servidão. Sim. Sacou? Pra ela, o natural é o mordomo vir acordar com o café da manhã na bandeja, entendeu? Claro. Como que isso não vai acontecer? A minha vida inteira foi assim. Como que eu vou fazer isso? O Eduardo Marinho diz, né? Pobre. Essa galera não sabe limpar a própria bunda. A real é essa. Então, uma das coisas que eu me dei conta na pandemia, cara, é, tipo, a gente sabe que os motoboys fazem uns rolês que são difíceis. No trânsito, pô, quem tá... Tá louco. Ultrapassam pela direita, fazem uns rolês complicados e tal, não sei o quê. Mas aí eu comecei a me dar conta que
Quando a comida atrasa, É. a pizza chega gelada, tu abre um bocão. Ah, como é que é? Não sei o quê. E tu não considera que tem um trabalhador que tá hoje, no dia de chuva, que tu vai pedir a Dentro tua... da água. Tá dentro Claro. da água. E aí tu vai reclamar porque a tua pizza chegou em 40 minutos. E aí eu comecei, cara, eu só tô reproduzindo um sistema de opressão. É. É ruim atrasar? É horrível, ruim. mano, mas tu tá pedindo uma pizza. Tu tem um forninho micro-ondas. Esquenta a porra da pizza no forno de micro-ondas e não reclama que o cara tá ali fazendo malabarismo no trânsito pra conseguir dar conta da exploração que ele tem de aplicativos como o iFood. Não, ele se arrebentou, deu, né? Você arrebentou aí, cara. O dia mais perigoso pra eles trabalhar é dia de chuva. E aí O Galo- tem gente que abre um bocão. Ah, tu tem que subir aqui. Uma das coisas mais impressionantes, assim, o Galo de Luta fala muito sobre isso, né? Muito E bom. do bloqueio branco, né? Que os aplicativos fazem contigo. Uhum. As coisas simplesmente não chama. Tu começa a receber ali a avaliação negativa por atrasar 5 minutos, enfim, tu começa a receber o bloqueio branco. Oh. Que o aplicativo não te chama. O Uber, a não mesma vai coisa. te chamar, É. o Uber não te chama, né? É. Então é isso, né? Vai Toda essa desclassificando questão, a galera vai que não... desclassificando. Vai E desclassificando. tudo Não isso que a gente está corresponde. dizendo para voltar à questão da educação popular. Educação popular, além dela te preparar, como era o caso Aham. do Paideia, de te preparar minimamente ali para tu enfrentar um Aham. Enem e ter condições de chegar à universidade pela qual tu tá pagando. Aham. Tu paga pesados impostos, porque agora começaram a mexer, estão mexendo com fundo de investimento, É. vão taxar não sei o quê, mas assim, ó, a real é que imposto é a única forma de tu equalizar a situação. O problema é que o imposto sai do trabalhador e vai pro bolso da política, vai pro bolso do empresário que faz esquema de corrupção. E a gente tá vendo isso aí na prática. O SUS com dinheiro faltando, a educação com dinheiro faltando, não sei o quê. Aí a educação popular vem aqui e te diz o seguinte: olha, eu vou te ensinar aqui como é que funcionou. Brigadeiro José da Silva Paz, vamos dar um exemplo aqui de Rio Grande. A gente enaltece um genocida. Porque eu tenho certeza absoluta de que, como todo líder de expedição colonizadora, ele deve ter dado ordem para matar as populações originárias. E a gente faz comemoração para ele dia 19. Homenagem para... Mano, o cara fez um genocídio em Rio Grande, a gente tá dizendo, é que nem o Borba Gato em São Paulo. A gente claro. tem que questionar Os isso. bandeirantes. Os bandeirantes, mano. O que eles fizeram com as populações originárias? Os Depravadores. Os Depravadores. chavantes da rua. Cara, foram populações inteiras de indígenas Destruídas. que foram Etnocídio, né? destruídas. Etnocídio. E Etnias, os caras- grupos, é uma milhões das- de pessoas. Mano, E isso que O a gente que está mais falando só do que eles fizeram aqui, fora do que eles fizeram e proporcionaram no resto do mundo, Sim. que não foi diferente, Sim. mas para trazer mão de obra escrava para botar os caras aqui. Quer dizer, tem essa relação de dominação europeia, ela foi construída em cima Sim, com dessa certeza. exploração mesmo, tá Exato. ligado? E o quanto a gente é herdeiro dessa ideologia ou dessa forma de pensar, não, porque eu não vou considerar isso uma forma Sim. de pensar, mas uma forma de exercer poder. uma praxis. Entendeu? E o quanto a gente vive preso ainda nessa reprodução, entendeu? O quanto a gente acaba reproduzindo isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com coisas simples. Eu acho que o exemplo que o Fábio usa, ele é muito feliz nesse sentido, né? O quanto que tu tá preocupado, muitas vezes, com o teu bem-estar, e o Claro. resto do mundo que se Outros arrebenta, que se entendeu? ralhem. A cidade A tá... família do outro que se ralha. A cidade tá embaixo d'água, vai fazer um mês. Vamos Isso é combinar, uma tem coisa 3 que a gente tava semanas que a conversando gente antes de tá... começar. E o ciclone, sem falar do ciclone, É. né? A que gente estava estamos- conversando antes de começar a questão do Bourdieu, daquele vídeo do Clóvis de Barros e tal. Se tu não conhece o motoboy, tu não tá preocupado se ele vai se acidentar no dia de trânsito. Não. Mas se é um motoboy que é próximo de ti, é um amigo, é um filho, Sim. não sei o que, aí tu, ai, meu filho, tu Cria vai trabalhar carne, né? hoje. Cria Aí, carne, né? Por que a gente a gente aliena tanto as pessoas? Por que o trabalhador que não é próximo pode morrer, pode se ferrar, e aquele que tá na tua família, que tá no teu vínculo de pessoas próximas, não pode? Não pode. Então, o que tá errado nessa educação? Por que a gente está educando o nosso filho, os nossos netos? Por que a gente está fazendo esse rolê aí para que eles sejam egoístas o suficiente para ficar putos porque tem um dia que o Bauru chegou atrasadinho? Atrasado.
É isso aí, mano. A gente tem que ter consciência que o trabalhador é um ser humano. Por trás do guidão da motocicleta tem uma pessoa ali que sofre e que vai se ferrar Com por causa da certeza. tua reclamação no aplicativo que eles estão se virando para trabalhar, que estão desempregados, que foram sabotados na educação, são sabotados. Cara, os caras vão trabalhar sem condições de saúde porque eles precisam trabalhar. Se não tem, eles Precisam não daquele comem, a dia de família não trabalho. come. Aí depois vem a criminalidade. Ah, porque o aumento da criminalidade. Porque tem gente que não comete crime. Sim, mano. Mas tu tá no desespero com 5 pessoas dependendo de ti, etc. Não vamos entrar aí no mérito. Porque pode ter... Se reproduziu, não era pra ter se reproduzido. Sim, mas a realidade tem crianças dependendo daquela pessoa. E aí vai cometer certeza. crime. Quando tu diminui a desigualdade social através da renda, da taxação da renda e aplica esses recursos para que as populações que recebem as políticas públicas tenham acesso a isso, a coisa muda, cara. A Suécia, o ministro do Supremo Tribunal Federal na Suécia limpa o próprio apartamento. Ele anda de bicicleta e vai de bicicleta não só por uma questão ecológica, mas tipo... É uma outra cultura, eu não sou outro ser humano, simplesmente porque eu estudei e tive E isso condições... é construído, né, cara? Do que é um aí representante E a educação político? popular vem aí, ela vai preenchendo esses espaços e fazendo com que tu saia desse processo de alienação. Então, agitação e propaganda do comunismo já era. É popular, educação popular. Só pra nessa linha da educação popular, assim, queria fazer uma colocação muito voltada para um caso específico que aconteceu uma vez. Boa. Eu não me lembro onde é que foi, que espaço foi. Não lembro se foi no Paideia, se foi num aulão, discutindo. Não me lembro o que foi, mas eu me lembro de uma estudante chegar para mim e dizer assim para mim. Estava no final do ano letivo, já se preparando para as provas ali e tal, né? E ela disse assim para mim: professor, é muito massa as aulas aqui, o espaço, tudo isso que a gente está construindo, né? Pô, aprendi muito, assim, né? Com tudo e tal. Só que eu fico pensando assim, cara, eu gostaria muito de fazer um curso na universidade, assim, e tal. A gente estava chegando, a gente estava se preparando pro Enem, né? Sim. Ela disse, porque, né, é muito caro, assim. E eu não tava entendendo o que ela tava me dizendo, né? Eu dizendo assim, não, é caro, mas a gente consegue, assim, e tal. E ela, não, porque assim, ó, por exemplo, se eu entrar na FURG agora no Enem, como é que eu vou pagar a mensalidade, né? E aí eu disse, tá, isso tá acontecendo, isso é real. A gente tá aqui, a compreensão né? A gente conquistou essa compreensão aqui, mas as pessoas estão numa compreensão de... Fulana, tu não vai pagar mensalidade na FURG. Tu já paga. Tu já mensalidade paga. da FURG. Né? E eu sei que vai ser assim, ó, vai ser difícil, tu vai entrar, vai ter material, cada curso, passagem e tal. Vai comecei, né? Existe política pública para isso, pode não ter, mas tem aquilo, tem isso e aquilo. A universidade é pública, tu não precisa pagar, tu já paga, né? Mas não precisa pagar a mensalidade. É verdade, professor? Eu disse sim, não precisa. Não a mensalidade. Todo o resto, sim, tu vai mas a pagar. mensalidade, Aí eu comecei a dizer para ela, cara, existe outras faculdades que tu, além delas serem pagas, tu pode inclusive conseguir bolsas. Né? E comecei a falar para ela de exemplo de amigo meu que estudou na UCPEL, estudou em outros lugares. Cara, ela não tinha compreendido ainda que ela podia entrar na universidade e ela achou que ela ia entrar. Ela tinha capacidade, porque ela entrou, que é o mínimo, e ela achou que ela ia ter que mensalmente pagar uma mensalidade. Logicamente que ela pagaria pelos livros, né, por as coisas que ela ia usar, enfim, ou alguém ia conseguir através de uma política pública. Então, cara, o que eu aprendi muito com a educação popular também? Que a gente precisa explicar coisas mínimas. O óbvio precisa ser dito. Que é assim, não, cara. E a quantidade de coisas que, assim, ó, como a gente participou de vários processos de formação, a gente tem... Não, e a gente parte do nosso privilégio, né, irmão? Vamos combinar. Muitas coisas já estão explicadas. A gente não pode esquecer isso, tá ligado? Acho que um dos toques de estar na comunidade, de lidar com a comunidade, seja com educação popular, seja com outras atividades, com outras situações dentro da comunidade, eu falo porque eu trabalho saúde mental com a comunidade, né? Não é uma educação popular. Sim.
mas não deixa de ser também em vários sentidos. Educação Sabe, popular mas e saúde. o quanto a gente não percebe que coisas que para nós estão dadas, Não dá, né? sabe, que para nós é o óbvio. É o óbvio. E as pessoas não têm essa consciência, não têm essa noção. Quando eu brinco e falo, por exemplo, e eu falo sempre que eu posso, de que nós sustentamos o Estado. Sim. Todo mundo que tem imposto de renda, que nem precisamos chegar no imposto de renda. Tu vai no supermercado e compra arroz, tu tá sustentando o Estado, Claro. entendeu? Porque uma porcentagem do preço do arroz E é caro. é imposto, pô. Entendeu? Então, é entender que nós sustentamos o sistema. Sim. Entende? Se eu tive possibilidade de fazer uma universidade pública, sabe? É porque teve muita gente Que não teve acesso. Não, e que trabalhou para bancar aquilo ali, entendeu? E mais Que do é, que e é um custo que é elevado, porque tem. Se tu for pensar em quanto. Vamos pensar aqui uma graduação em psicologia, isso Sim. que eu fiz. Custe X. O Estado gasta 500x para que eu possa fazer o curso. Porque tem o político que desvia a verba, porque tem a obra que é mal feita, que a licitação é fraudulenta. Sabe, tem jogo, o dinheiro do Estado, ele vale 1/5 do dinheiro. Porque 4/5 são desperdiçados Os dentro do atravessadores, sistema, né? entendeu? É uma patifaria gigantesca o processo, sabe? Sim. Então, uma das coisas que Perfeito. eu sempre tive dentro da graduação, para mim foi muito importante, inclusive, foi esse meu entendimento e a minha necessidade de devolver para a comunidade aquilo que eu recebia dela. Né? Se Total, eu pude cara. fazer uma graduação na universidade pública, é porque teve muita gente na comunidade que não tem nem noção de que pode estar na universidade pública, sabe? Isso é muito Esses triste, dias cara. E é conversando- muito real e é muito triste. É muito real. Esses dias conversando com uma pessoa, ela me dizendo, tá, mas é uma universidade, tu acha que qualquer um pode entrar, mas é isso que Sim. quer dizer público. Então, se tu tem necessidade ou desejo de conhecer a FURG, ou o que é o curso de História, o curso de Direito, saiba que é um direito teu entrar lá, bater na porta e dizer, professor, eu posso assistir a tua aula hoje? Ele Porque tá sendo é pago pra público. te dar aula. Entendeu? É público. Ah, mas eu não passei no vestibular ainda. Eu sei, mas ainda assim Formalmente. é direito É. teu estar lá, frequentar a universidade, conhecer a universidade, até para poder descobrir se tu quer fazer o curso de História, se tu quer fazer o curso de Direito, se tu quer fazer o curso de Oceano, Exatamente. entendeu? Conhecer a universidade pública, entrar em contato com aquilo ali, sabe? Fazer parte daquele movimento. Tu pode não passar no Enem, não, ou pelo menos não passar no Enem agora, mas tu pode ser atendido pela clínica psicológica da universidade, que precisa de pacientes para formar psicólogos, sabe? Tu tem um acesso mais popular para a universidade, que eu acho fundamental que as pessoas exerçam esse papel, entendeu? Ah, tá, mas então quer dizer que um aluno, uma pessoa qualquer pode assentar assim? Pode. Pode. E tem Quer ver uma detalhe- coisa? Só quer não ver- enche de gente fazendo isso porque as pessoas não têm essa noção e essa É. consciência, porque pode. É. E eu cansei de ver, no período que eu estava dentro da universidade, pessoas que passavam 2, 3 anos frequentando a universidade para descobrir que curso queriam fazer. E eu acho isso fantástico. Eu gostaria que mais gente fizesse isso. Lógico. Entendeu? Lógico. Mas é isso. É uma repressão da ignorância, entendeu? A pessoa Sim. sequer sabe que isso pode acontecer. Sim. Entendeu? Sim. E tem detalhe de tudo, ô Samuca, nessa tua. Nessa história que tu trouxe da menina que não sabia, ela já pagou. Porque Sim, outras pessoas já claro. pagaram com o sangue, inclusive. Claro, A ex-presidente claro. da República, Sim. que foi torturada, e era justamente porque eles estavam buscando saúde, educação, Sim, etc, sim. etc, etc. E aí vieram com a história, o espantalho para bater, que era o comunismo, que ia roubar, que Aham. comia criancinha. Sim. Toda aquela história da Guerra Fria. Então, tem um gap. A galera termina o ensino médio e não sabe o que tem para fazer depois. Claro, claro. Por quê? Porque antigamente tinha a educação moral e cívica. Uhum. A gente precisa necessariamente discutir no ensino fundamental a educação popular, educação para a Claro. cidadania. Claro. Muito além dos deveres cívicos, os direitos que tu tem e que têm que ser respeitados não só pela classe política, como pela polícia. Pelo Debater a questão da vereador, pelo descriminalização, prefeito, por todo mundo. da desmilitarização da polícia militar, etc, etc. Tem uma série de questões que afetam diretamente a vida dessas Claro, pessoas. perfeito. E, inclusive, o direito de estar na universidade e que se tu não tem condições de bancar o teu estudo,
tem políticas que vão fazer com que isso se equalize, Sim, inclusive a política de cotas, etc, etc. Sim, eu me lembro assim, cara, também me lembro de outras coisas, assim, né? O pessoal dizia, ó, professor, a gente tá aqui, mas, eu queria te dizer, a gente não quer fazer o Enem, a gente quer fazer uma prova aí que tem um concurso pra tal coisa e tal. Não, cara, né? Venham, tipo, o professor de português é muito bom, o professor de matemática é muito bom, é o que eu preciso aqui, eu não tô precisando disso aqui, mas tô precisando disso. Então, cara, isso é muito importante, né? E de construir espaços que a gente possa também escutar as pessoas, para essas coisas, esses atendimentos, né? De dizer, ó, é isso, sabe? Ou até para instrumentalizar pessoas que não têm um acesso à internet, enfim, que é isso, né? Os nossos privilégios. A gente parte achando que todo mundo tem tudo, mas a pessoa não tem, né? As pessoas Não, não têm energia elétrica, não tem Cara, a várias gente coisas, tem o né? privilégio de ter o desejo O desejo. de fazer uma universidade pública. Exato. Porque pra ter esse desejo, Precisa tu saber. tem que Tem que saber ter que ela o- existe, Exato. sabe que... Pá, tá louco, cara. Que dá pra chegar em Entendeu? alguns lugares, É. né? Olha o quanto as pessoas, ela sequer têm a permissão de desejar algumas coisas, sabe? Porque não tem o conhecimento, não tem nem a permissão. Na mente delas, aquilo até existe, mas eu jamais vou chegar até lá, Sim, perfeito. sabe? Porque existe um bloqueio cultural, social, que não me permite pensar nessa possibilidade, Sim. saca? Eu já me derrotei na saída, eu nem saio. É. Entendeu? Isso faz parte dessa questão desses privilégios. Lógico. Jogo dos Com privilégios, certeza. tu sai 4 casas atrás. tá louco? Exatamente. Aí vem a história a ideologia da meritocracia. Que meritocracia? Por que meritocracia? E tu vai acordar cedo todos os dias e tu vai alcançar o teu objetivo? Não, tu vai alcançar teu objetivo porque tu herdou, porque alguém conseguiu. Eu acho que Tá, a Tu meritocracia é tem as muito exceções, bonitinha. aí eles pegam exceções e colocam como É. marketing e propaganda. Exatamente. Sim. Como se todo mundo pudesse. Isso não, e pior, que eu acho que pra mim ainda é o. Não é se todo mundo pudesse. Porque, de uma certa forma, todo mundo pode. Só precisa ter consciência disso e brigar. claro. Mas é entender que esse pode depende de muita luta, muita dedicação, sabe? muito. Quebrar. Que outros não vão fazer nenhum esforço e Muito que tu vai pelo poder... contrário, que muitas vezes tu vai ver muita gente trabalhando contra ti para que tu não consiga, entende? Te impede. É o cara do teu trabalho que não te ajuda a poder estudar quando tu sai do trabalho. Tu tem vários impedimentos de entendimentos sociais que bloqueiam essa possibilidade. E que tu vai ter que remar contra uma maré muito forte, cara. Não tem outro jeito, entendeu? Mas o Silvio Santos vendia balinha no sinal. E aí, negão? E daí, negão? Vai vendo, que era isso, se a gente chegar a ser um bilionário, vai vendo. Para, O Narciso cara. tava pagando não importa. Tá Sabe? bom. Só vou brincar com um desses exemplos, porque o Claro, Silvio Santos sim, sim. ele é chamado para esse exemplo o tempo todo. E outra, o Silvio Santos é um que nunca conseguiu ganhar de fato da Rede Globo. E a família Marinho veio da onde? Exatamente. Eles E ela se construíram aquele beneficiou conteúdo. do quê? Pois é. Sabe? Quanto tempo. Do que se alimenta? Quanto tempo a Rede Globo foi financiada em boa parte pelo Estado? Lógico. Saca? Como é que é isso, entendeu? 60, 70. Tá louco? Tá louco? E aí entra uma outra coisa que eu acho fundamental, que a gente falou aqui por cima, mas eu queria deixar a ideia pra galera poder ir atrás e olhar. A gente disse uma coisa que eu acho muito forte, muito importante, dentre as várias coisas que a gente falou hoje que são muito fortes. É que o SUS salvou a gente da pandemia, né? Contra um presidente que achava que não tinha que vacinar ninguém. A gente foi um dos países do mundo que mais vacinou pessoas. Não respondeu o e-mail dos caras sabe? vendendo a Ele não vacina. era negacionista, na realidade ele sabia bem o que ele estava fazendo. Ele queria era matar essa população. Sim. Não, e a outra é que ele estava preocupado com o Matou, hardware. né? Ele estava preocupado com ele. Eu tô protegido, então agora o resto caminha de outro jeito. E ele se Entendeu? vacinou. Né? Mas só para chamar a atenção, porque assim, o SUS foi constituído num momento político muito forte, muito importante, que foi a Constituição de 88. Todo mundo que puder, olha um pouquinho para essa história, como foi feita essa Constituição, como é que foi feita a construção do SUS e depois, alguns 10 anos depois, como foi feita a implementação do SUAS, que é o Serviço Único de Assistência Social, que muita gente não sabe que existe, né? A gente vê o SUS.
porque esbarra com ele na ambulância, no posto de saúde e tal. O SUAS, muitas vezes, passa batido e também é um sistema muito importante e que também foi previsto na Constituição de 88. Então, olhem para esses movimentos, porque aquele movimento histórico que construiu aquelas condições para a Constituição, até hoje ainda nos preserva e nos salva de algumas coisas, como foi o caso da pandemia. Foi porque a gente tinha um SUS forte, estabelecido, com pessoas comprometidas, com profissionais que lutaram contra um governo opressor, pesado, que conseguiram ir atrás de fazer vacinação nas pessoas, de ter que, corpo a corpo, um a um, convencer as pessoas a se vacinarem, porque elas estavam vendo na mídia outras informações deturpadas que convenciam elas a não fazer isso, entendeu? Então tem uma construção que é muito forte e que começa que tem o seu representativo nesse movimento em 88, quando se promulga aquela Constituição, daquela forma. Então, olhar esse ponto da história brasileira é muito importante para a gente conseguir voltar a valorizar as coisas boas que nós temos. É muito fácil fazer críticas ao Brasil, ao brasileiro, à nossa forma de viver aqui, a nossa miscigenação, enfim, olhem um pouco para isso, para a gente poder valorizar também o que de bom a gente tem, o que de potente e de importante a gente tem, porque isso nos constitui até hoje, ainda é um traço muito forte de resistência, de fazer social, de representatividade, entendeu? Valorizem os serviços públicos, entendam como as coisas funcionam e participem do processo, porque é a participação popular que garante o trabalho, o fazer, a manutenção desse tipo de serviço para a comunidade. Tá? Sim, sim. E aí quero aproveitar, já para fechar, porque nós estamos com o nosso tempo estouradaço, queria agradecer mais uma vez para o Samuca, dizer que o espaço está aberto, se dá sempre à vontade, vai ser sempre um prazer aí te ter aqui na nossa mesa. Agradecer mais uma vez o Fábio pela participação, pelo co-host também. Dizer mais uma vez que se tu chegou aqui nesse vídeo, aproveita, porque eu sei que tu curtiu o papo, dá o likezinho no vídeo, assina o canal aí, ativa o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo no canal, participa. Não só os motoboy, mas eles também. Participa aqui no canal, deixa o teu comentário nos vídeos, se quiser participar ao vivo, toda segunda-feira, entre as 10 horas e meio-dia, a gente está gravando o vídeo, entra no grupo do Telegram. Para entrar no grupo do Telegram é só acessar o meu perfil no Instagram, @psicopedramado, tá lá o linkzinho do grupo, do canal, do meu WhatsApp, façam um contato, tá? A gente está aqui, segue de novo. Segunda-feira estamos de volta. Samuca, mais uma vez, muito obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu, Fábio. E valeu, cara. Valeu, até lá. Falou!